Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento em técnicas de invasão, onde nós vamos falar um pouco sobre ajuda no Linux, tá? Nas aulas passadas vocês viram comandos básicos no Linux, alguns comandos de manipulação de arquivo, alguns comandos de manipulação de texto. Nós também vimos algumas configurações, nós vimos também como você personalizar o seu shell, né, a sua tela de comando, tá? E nós vamos agora ver as questões de ajuda no Linux. No Linux, pessoal, você vai encontrar inúmeras documentações referente à ajuda no Linux, tá? Eu estou aqui com o Kali Linux aberto. E para que você consiga ajuda, né, de qualquer comando, por exemplo, né, um comando simples você pode, né, digitar no seu terminal. O nome desse comando é o man, de manual, certo? Esse comando ele é o responsável por trazer em tela, por imprimir na tela, certo? O manual daquele comando. Por exemplo, se eu der um man ls aqui, ele vai trazer, né, o manual do ls, beleza? Ou seja, ls, list directory contents, beleza? Ou seja, ele vai listar o diretório dos conteúdos. Ou seja, ele vai listar o conteúdo do diretório, tá? Ele mostra uma descrição e ele mostra as flags que você pode utilizar, certo? Você pode utilizar "-a" ou "-all", certo? Ele não ignora entradas iniciando com um desses dois aí, ou iniciando com ponto aqui, ó, certo? Olha só, "-a" minúsculo e "-a" maiúsculo. Você pode notar que há diferença. Então esse aqui faz uma tarefa, certo? E esse aqui faz outra tarefa, beleza? E assim por diante. Então você pode notar aqui que dentro dessa documentação você vai encontrar inúmeras flags, ou seja, inúmeras opções que você pode utilizar juntamente com o comando que está passando, certo? E lá no final, deixa eu passar aqui para o final, você vai ver alguns registros, né, a respeito do autor, a respeito de reportar bugs, tá? E a respeito do licenciamento do copyright, beleza? Então, toda a documentação do Linux vai estar disponível para você estudar e entender como funciona, beleza? Através do manual, tá? O Linux, pessoal, ele é todo documentado, né? Sua documentação ele é bem vasta, então para cada comando de programas executáveis de suas bibliotecas, né, internas, existe um manual. Temos o ls, temos aí o comando, por exemplo, ifconfig. O resultado do nosso comando ifconfig, que é um comando de rede, certo? Ele vai trazer aqui as configurações das placas de rede. Essa LO, que é a loopback, tá? E temos a ETH0, que é a placa de rede que nós estamos trabalhando com ela. É importante você se habituar com esses termos, porque mais para frente você vai precisar muito deles, certo? Por exemplo, você vai utilizar um comando também chamado tcpdump, certo? tcpdump. E para você saber como funciona o tcpdump, nada mais nada menos do que o manual dele. O tcpdump, ele é um programa, ele é um comando que faz com que você faça um sniff na rede, escute a rede através, né, de alguns parâmetros, tá? Então, além disso, ele vai imprimir na tela a descrição do conteúdo, vai imprimir na tela o conteúdo de entrada e saída daquela placa de rede, de comunicação especificamente daquela placa de rede, ok? Então, você vai precisar bastante desse comando, tranquilo? Só para você mostrar ilustração, alguma ilustração para você, né, a respeito dos comandos de manual que o Linux tem. Onde é que você pode encontrar os manuais instalados no Linux, certo? Pela estrutura de diretório que o Linux tem, normalmente o manual fica listado lá em /usr share man, ok? Dentro do usr share man temos todos os manuais aqui por seções, manual 1, manual 2, manual 3, 4, 5 e assim vai. Então, tem diferença entre eles? Tem diferença entre eles. E nós vamos ver essa diferença. Se você der um man, né, manual do manual, você vai notar aqui que ele mostra aqui, ó,
as referências sobre os manuais, ok? E aqui ele mostra a tabela, tá, das seções dos números que nós vimos há pouco. Por exemplo, de 1 a 9, ele mostra aqui os executáveis de programas ou shells de comandos, chamadas de sistema, chamadas de bibliotecas, certo? Ele mostra aqui arquivos especiais, arquivos em formatos, em convenções. Ele mostra aqui games, mesclado, tá? Sistema de administração e assim vai, certo? Rotinas do kernel. Então, as páginas do manual você pode identificar dessa forma. Tranquilo? Ok? Ah, mas eu não sei onde encontrar as páginas do manual. Existe um comando aqui extremamente importante que o Linux traz, que se chama locate. Certo? O locate é responsável por localizar no sistema, assim como um find, certo? Também, por localizar no sistema qualquer coisa que você colocar, se ele tiver em algum diretório, certo? E eu quero colocar, por exemplo, o ls. Vamos colocar aqui locate ls. Ele vai mostrar todos os comandos, certo? Ou todos os programas que tenham ls no nome dentro do sistema, ok? Mas se eu quiser colocar, deixa eu dar um clear aqui para limpar melhor a tela aqui e termos uma saída mais organizada. Se eu colocar aqui um pipe, esse pipe aqui ele é um concatenador, certo? Ele vai concatenar, ele vai juntar, ele vai somar o comando um ao outro, certo? Para executar várias funções. Então, locate ls, vou colocar aqui more. O que significa isso? Significa que ele vai pausar, né, a página daquele comando, certo? Ele vai paginar esse comando no que vai mostrar para você. Basta eu só apertar aqui barra de espaço e ele vai passar a próxima página, certo? Tranquilo? Você pode ver aqui, ó, bin false, ele mostra o ls aqui, ó, barra bin, barra ls, que é o comando de fato ls. Quando você chama o ls aqui, ele chama aqui o barra bin, o binário ls, certo? Então isso aqui basicamente é um link simbólico, é um link que vai chamar esse comando aqui nesse diretório, ó. Aí executa ele certinho, ok? Existe uma dica também interessante na manipulação, né, da visualização dos arquivos, que se você colocar aqui, ao invés de pipe more, colocar less, certo? Ele vai paginar para você controlando, você mesmo controla. Se você pegar a setinha aqui de espaço, se você pegar a seta aqui, né, do teclado, para cima e para baixo, você vai conseguir controlar isso aí, certo? Então isso tudo você pode localizar dentro do sistema através do comando locate. Então, um breve resumo, nós temos aí o man, onde você vai ver o manual de cada comando, certo? Manual less, por exemplo, que ele vai, ao contrário do more, você pode controlar, certo? Toda a saída dos programas. Você pode localizar através do locate. Nós podemos então lembrar que dentro do barra usr share man estão encontrados, nós podemos encontrar aqui certos manuais instalados, se você quiser colocar em algum tipo de nomenclatura dessa aqui, certo? Em alguma dessas linguagens ele vai estar disponível, basta você baixar e instalar, ok? Mas existem muitas que já estão, né, de forma em português, mas aprimore o seu inglês, que é importantíssimo, ok? Existe um outro comando interessante, chamado apropos, certo? Para que serviria o apropos? Vamos dar um man nele, vamos buscar o manual dele. Ele procura o manual, certo? De acordo com o nome ou descrição. Cada página do manual tem uma descrição curta, certo? Disponível juntamente com ele, tá? Então, o apropos, ele procura uma descrição, uma instância daquela descrição, certo? Como uma palavra-chave. Então, nesse caso, como é que ele é utilizado? Ele pode ser utilizado aqui, ó, como um regex, ele pode ser utilizado aqui como verbose, certo? Ou seja, "-v". Ele pode ser utilizado aqui como "-e", enfim, com várias outras flags disponíveis no sistema, que você pode ler cada uma delas e somar, certo? Mais abaixo, provavelmente ele tem algum exemplo aqui. Você pode procurar, tá? Mas o apropos, por exemplo, se nós colocarmos aqui apropos e colocarmos vim, por exemplo, ele vai encontrar
né, ele vai procurar dentro dos manuais todos os comandos que possuem o nome vim no seu nome. Por exemplo, aqui ó, vim dot, certo? Ele é um combinador de textos, é um editor de textos para visualização também, tá? O vim, ele é um editor de texto, tá? Então tudo que for referente ao vim, certo? Ele vai aparecer aqui para você na pesquisa. Se eu colocar aqui apropos less, ele vai procurar todos os comandos referentes ao less, ok? Que tenha less no nome. Se eu colocar aqui, por exemplo, algum outro comando ou algum outro nome referente que tenha no manual, certo? Por exemplo, editores de texto, né? Pastas, deixa eu ver aqui, folder. Ele vai mostrar aqui alguma coisa relacionada a folder, certo? Ou seja, a arquivos, pastas, certo? E assim sucessivamente. Beleza? Então o apropos ele vai procurar alguma palavra-chave referente àquele programa ou àquele comando que você está procurando dentro dos manuais do sistema. Ok? Existe um outro comando bem interessante também, para qualquer programa você pode fazer isso. Por exemplo, se você colocar aqui kill -help, ele vai mostrar o help de forma resumida do programa, certo? Ou seja, você pode acessar o man kill e ele vai mostrar aqui com um nível de detalhe muito maior, ok? Mas se eu colocar aqui apenas kill -help, ele vai mostrar para mim algumas opções de utilização bem mais rápidas. Como, por exemplo, algumas opções que ele traz, certo? Uma descrição rápida, tá? E o status de saída para esse comando, certo? Isso aí é um dos muitos comandos que existe no Linux, tá? Então você pode utilizar o comando -help para poder você, né, ter uma ajuda a respeito daquele programa. Se eu colocar aqui ifconfig -help, ele vai trazer aqui comandos básicos a respeito do ifconfig. Como eu posso utilizar o ifconfig, as flags que eu posso utilizar, ó, aqui a sintaxe aqui, ó, ifconfig -a, -v, -s, o nome da interface, certo? A F e o endereço, e assim vai. Ele mostra aqui muitas opções que podem ser utilizadas e somadas e adicionadas umas aos outros, certo? Então você pode estar utilizando isso aqui, ok? Então, um breve resumo. Eu vou editar aqui agora. Resumo. Nós aprendemos hoje a respeito do man, certo? Que é o manual do Linux. Beleza? Nós aprendemos aqui a respeito do -help, que mostra de forma resumida os comandos e utilizações do sistema. Nós vimos também aqui o apropos, que mostra palavras-chave dentro dos manuais do sistema, certo? Nós vimos também o locate, localiza qualquer arquivo ou programa dentro do sistema, ok? E no mais, existem muitas outras opções. Ok, pessoal? Então, em termos de comando de ajuda, o manual, -help, o apropos, pode te ajudar nisso aí. O locate foi um comando extra que eu mostrei para vocês para encontrar algum programa, ou algum manual, ou algum, né, binário que você deseje dentro do sistema Linux. Beleza, pessoal? Então, dá uma estudada boa, observa bem os manuais dos comandos que você vai utilizar daqui para frente. E nas próximas aulas nós vamos manipular arquivos e vamos começar a meter a mão na massa. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Fique conosco. Até a próxima aula.